Sou um corpo em fogo cruzado, em desequilíbrio, em compasso binário. Firula de cabocla braba andando solta pelo asfalto. Malunga pisando em brasa, fazendo graça de pé descalço como quem conhece a liberdade de perder o sapato. Jogando mandinga na encruzilhada, passeios em desequilíbrios caçando andorinhas para alçar voos. São infinitos os trocadilhos e as existências pontiagudas encantando histórias pelo espaço. Quando pernas são flechas, braços são arcos. Corpos enfeitiçados, lançados em passos rebeldes, certeiros, gingados. Dobradiças acendem memórias. Pernadas entregam segredos. No chão tem ponto firmado, na ponta do pé. E no calcanhar a faísca se ergue. É a audácia de todo o corpo que quer devorar o presente. Nada é previsível para um corpo em fogo cruzado. E nós somos um corpo em fogo cruzado. Encontro nossa morada. O conflito é nosso próprio enredo. Que dança é essa? Valente, infinita, subversiva. O mover da ousadia de manter a vida acesa. Só para mostrar com quantos passos se faz uma tesoura. O sol que gira é o mesmo sol que faz ferver, que faz pulsar o coração, a multidão. Na encruzilhada tudo é possível. Palavra em ação, comunicação, caminho aberto, ancestral liberto. Aquilo que não cessa, não finda, porque é vida, que nasce da própria vida e por meio dela se reinventa.
Aí o menino, se tivesse passado,
Vou não, Glorinha, vejo nessa coisa não. Levi de lá, isso que virando muito arriba. Pode se aí, rapaz. Não dá uma cambalhota dele lá com o mundo do carro. Mas vai dar um burro mesmo, né, Caí?
indignado até hoje, tô indignado até hoje, tenho pesadelo com você, tô indignado na minha vida, você faz um pesadelo, tenho pesadelo.
A oficina Corpo-Objeto Arte Ambiental tem como proposta promover a sensorialidade através de alguns objetos do cotidiano, baseado na minha pesquisa com a artista plástica Lígia Clark. Eu venho propor uma ativação da memória através da pele e da relação sensorial com esses objetos. Isso é através da temperatura, da textura, da forma, e em especial foram usados 2 objetos: sacos com água, sacos plásticos transparentes simples, e sacos com ar. Vocês vão então poder assistir agora a produção que os estudantes fizeram a partir dessa proposta de experimentação com esses objetos. Dança na tela. A oficina ela proporcionou aos estudantes uma imersão estética, técnica e histórica envolvendo a videodança, envolvendo o corpo e as tecnologias. Essa oficina ela foi importante para as outras fases do projeto, né? Que era articular justamente o corpo, né? O movimento, a videodança, as tecnologias e as criações artísticas dentro desse contexto idealizado então pela professora Letícia Damasceno. O resultado das oficinas foram maravilhosos, os alunos se dedicaram, se empenhavam, né? Inclusive nas produções, onde nós debatíamos os conceitos estudados a partir das práticas realizadas e dos exercícios que foram resultantes de todo o debate.
juntamente com Cristina Machado, pensamos, o primeiro kit eram 20 laranjas, o segundo kit, um rolo de papel desses de cobrir mesas hospitalares e macas hospitalares, com barbante e fita crepe, e o terceiro, um pedaço de barro, certo? Um pedaço de barro de argila, né? Que pudesse ser modelada ou ser utilizada em outros momentos. E nisso, cada kit desse compunha um módulo, e nesse módulo esses elementos estimulavam para que fosse realizado um exercício onde o corpo e esses objetos trouxessem experiências e trouxessem exercícios que resultaram em vídeos e em fotografias.
Olá, eu sou Letícia Damasceno, sou coordenadora desse projeto Experimentação Corporal como dispositivo para a criação artística, contemplado pelo edital de apoio à criação artística da Universidade Federal de Pernambuco. Esse projeto foi concebido inicialmente para ser presencial e no momento foi adaptado, ano de 2020, início de 2021, para o modo remoto, através de oficinas e laboratórios de criação. Foram selecionados para tanto 8 estudantes de distintas áreas. A proposta do projeto é um projeto transdisciplinar que envolve os atravessamentos, né, de várias áreas distintas. E assim foram convidados alguns artistas. Nós dividimos em 3 oficinas. A oficina Relação Corpo-Objeto, que é baseada na minha longa pesquisa com Lígia Clark, A Memória do Corpo e Hélio de Sica. Tivemos também a oficina Dança na Tela, com o professor Jardel Augusto Lemos e John Luiz. E também a oficina Corpo-Terra, que teve a participação dos artistas visuais da cidade, José Paulo Oliveira e Cristina Machado. Então, o nosso propósito também como é um projeto de extensão, é envolver a comunidade externa. Foi envolvida a comunidade de Apipucos através do Conselho de Moradores e do Cineclube Luíli Pretinha, sob a coordenação de Maria Eduarda Freire, que também ministrou oficinas de corpo, objeto, arte ambiental. Meu nome é Márcio, eu participo do projeto de extensão de dispositivos artísticos. A gente chegou nessa etapa das entrevistas e foi um momento bem tocante e bem interessante de se aprofundar. A gente teve o prazer, né, de entrevistar a Adriana Silva, ela que está participando também do projeto junto com a Duda, onde ela mora e na sua comunidade em si, e ela conseguiu compartilhar vários momentos que foram bem importantes para ela. Eu estou dando para mim, estou reservando para mim me conhecer o ambiente onde eu estou, os objetos, as coisas, ter um novo olhar para as coisas. Eu era criança, eu me lembro, eu deveria ter mais ou menos uns 7 anos, mas eu lembro nitidamente. Eu sempre gostei de dançar, eu gosto de dançar forró, na verdade. É uma dança que eu me identifico, eu amo dançar forró. Tanto que a festa que eu mais gosto é o São João. E eu pegava minha boneca, eu me lembro, eu pegava minha boneca de pano e meu pai botava, eu tinha aquele sonzinho de comer de vinil, botava, eu escutava, sabe? Eu acho que vocês não conhecem, eu sou novinho, né? Mas assim, eu dançava um trio que existia antigamente, se chamava Trio Nordestino, que era de forró pesado. Eu dançava horas com minha boneca na sala, e minha boneca. Eu dançava horas. E a gente busca isso na... Aí eu depois, com o passar do tempo, descobri, porque eu amo, deve ser isso. Eu amo tanto forró. Meu avô era forrozeiro, ele tinha sanfona. Eu descobri isso com minha avó, já faleceu faz uns 20 anos, mas ela contava que meu avô era sanfoneiro, tocava aquelas de antigamente, tocava forró. Eu amo forró, amo. Eu acho que eu nasci dançando, porque eu amo forró. Se uma dança fosse fazer dança de salão, essas danças que tem, eu faria forró. Eu acho que é isso. Eu gosto muito dessa dança, então eu dançava muito, uma memória que eu tenho muito forte. Eu me vejo. Isso eu nunca esqueci, né? Já fazem 40 anos, eu não esqueci, eu dançando com minha boneca. E eu dançava quase todas as noites. Meu pai botava esse CD. E eu gostava só desse CD, não, desculpa, desse vinil. E eu dançando na sala da minha casa, com todas as minhas bonecas. Me chamo Rebeca. Eu fiz parte do projeto de extensão de pesquisa da professora Letícia Damasceno e eu, junto com Samuel e Márcia, fizemos a entrevista com Cessa,
que é uma das integrantes que faz parte do Conselho de Moradores da comunidade de Apipucos, e ela comentou para nós que a dança para ela fez muito bem para a saúde mental, a autoestima, além do sentir e perceber o próprio corpo. E achei bastante interessante essa impressão dela sobre a dança, porque se interliga demais com a pandemia que estamos vivendo da Covid-19. Então, portanto, esse laboratório de dança fez muito benefício para ela. Eu acho que a de hoje, para mim, ela foi muito marcante, assim, quando Duda usava o termo, né? Desvelar, e ela dizia: o que você cobra, o que você deixa aparecer. Isso, para mim, foi uma memória muito forte. Eu venho de experiência, eu passei uma experiência da minha vida de 10 anos como religiosa. E aí eram muitos pudores, assim, da questão do corpo, da roupa, de tudo isso. Então, quando o Duda trazia isso, foi uma memória que me veio muito forte, porque era uma coisa que ficava muito forte do que pode mostrar, aquilo que não pode mostrar, do cuidado com o corpo. E aí a gente percebe que o nosso corpo é nosso corpo. E aí, quando o Duda trazia isso, foi uma memória que me veio muito forte desse período que eu passei na vida religiosa, que essa questão do corpo tinha um pudor muito forte. E aí, quando a Duda usava esse termo, né, o que é que eu posso mostrar, o que é que eu não quero mostrar, o que é que eu devo mostrar, essa foi uma memória que me veio muito forte. Eu sou John Lu, eu participei no projeto de Letícia, entrevistei Sinha, da comunidade de Apipucos, junto com Irla e Raelen. E uma parte que foi muito interessante para nós três observar da entrevista foi como que a dança se tornou uma coisa muito, muito grande na vida dela. Então ela está se sentindo muito realizada, cumprindo vários propósitos, vários objetivos. E é interessante também pensar como que isso vai se relacionar com os outros projetos que ela tem. Então, tanto o projeto da reciclagem, como outros que ela pensa em ter, como palestras. É muito, muito divertido ver como ela está gostando desse caminho e ver como que isso pode se desenrolar, como uma coisa que partiu de uma oficina pode se desenrolar na vida de alguém. Olá a todos, meu nome é Irla, também fiz parte desse projeto com Letícia e vou falar um pouco da entrevista que eu, junto com John e Rael, fizemos com a Sinha, e foi muito incrível porque a Sinha, ela disse que desde pequena ela nunca dançou, e esse primeiro contato de dança com ela foi com a Duda, e ela não sabia, porque grande parte da vida dela, ela sempre foi dedicada a trabalhar, né? Teve que trabalhar desde pequena, e ela vê muito esse projeto com a Duda, um momento dela se libertar, dela se expressar, uma coisa que ela não tinha um contato. Então eu acho que isso fez tanto eu como o Rai, como o João, a gente fica bastante emocionados, né? Que ela dizia que o primeiro contato dela, ela até comentou: ai meu Deus, eu acho uma coisa doida o que Duda tá fazendo. Mas depois que ela se entregou a fazer as práticas das movimentações, de tudo que era pedido, isso deixou ela bastante confortável. E o que ela mais falava era isso, era se expressar a liberdade, se expressar a liberdade. No início é um pouco, a gente fica um pouco travado, né? Porque a gente não está acostumado, né? Esses movimentos todos, né? Mas aí quando você se entrega, começa a se entregar, você começa a ter uma sensação de liberdade, principalmente quando tem tecido, né? Que a gente começa a movimentar, vai e volta, e aí você se sente muito bem com isso. Massa. E quais são as suas primeiras impressões, ou quais foram as suas primeiras impressões quando você entrou assim no laboratório? Ô, doido.
Assim, é um pouco bem estranho, né? Porque, na verdade, eu nunca tinha visto coisa desse tipo, né? E eu estranhei bastante. Eu digo, caramba, eu acho que não está no mundo da lua. Mas aí depois você vai entendendo. Você vai entendendo a pegada, né? Você vai sentindo a pegada, você vai vendo o quanto é importante. Mas. Essa pergunta agora para John. Não, agora sou eu ainda. A terceira pergunta. Tudo bem. Os laboratórios estão impactando na sua vida, né, no seu corpo, e você poderia comentar, se a resposta for sim, como é que está impactando? Tá, sim. É justamente isso que eu te falei. Eu, na verdade, sempre fui muito travada. Nota-se, né? Eu sempre fui muito travada para muitas coisas, mas a dança, ela traz essa sensação de liberdade. Tá entendendo? Daquela sensação de liberdade, que você pode se soltar mais. Você, na verdade, é livre.